temos a honra de poder estar neste lugar para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, e vamos pedir a bênção de Deus para este culto e também para apenas uma informação e um pedido de oração para... Está ok? Pelo o nosso amigo Mark, que teve uma pequena cirurgia e, se Deus quiser, hoje já vai regressar à sua casa, e a tua irmã Regina pede as orações e agradecer por tudo. Vamos então orar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele nos tem concedido nesta semana. Amém? Querido Pai Celestial, Senhor, te quero agradecer em primeiro lugar a boa noite que nos tens concedido e a oportunidade e a boa viagem que nos destes até este lugar, Senhor. E neste dia, Senhor, queremos uma vez mais exaltar o Teu nome, glorificar a Tua pessoa, Senhor, exaltar e nos humilharmos diante de Ti, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Deus, obrigado pela Tua presença neste lugar, pelo Teu Espírito que está connosco, Senhor, e Te agradeço já aos irmãos que têm chegado, Senhor, e Deus, põe a Tua mão sobre cada um de nós neste dia, Senhor. Não queremos esquecer o nosso amigo Marco, Senhor. Deus, obrigado porque a cirurgia correu bem, continua a abençoar e a recuperar, e para que ele em breve também já possa estar connosco, Senhor. Abençoa outros irmãos que possam estar em dificuldades e que nós não temos conhecimento, Senhor, mas Tu conheces e sabes todas as coisas. Oramos também pela irmã Marta, Soares, que não se tem sentido bem nesta manhã. Senhor, ajuda também a Tua serva para que ela também recupere e em breve ela se possa sentir bem e confortável diante de nós e da Tua igreja e do Teu povo, Senhor. Deus, orientamos-te, pedimos que Tu nos orientes e que dês um bom culto nesta manhã e que possamos sentir a Tua presença, Senhor. E é no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu Te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos estar na casa do Senhor para louvar o seu nome. Amém? Aleluia. Este coro diz quão grande é o Senhor e o nosso Deus é maravilhoso, grande, poderoso. Amém? Amém. Não há nada que se compare com Ele. Aleluia. Irmãos, vamos louvar o nome do Senhor cantando este coro. Quão grande é o Senhor. Amém? Eterno é o Senhor, o tempo está nas Suas mãos, o princípio e o fim, o princípio e o fim. Jesus, três em um, Pai, Filho, Espírito, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o Senhor, canta de quão grande é o Senhor, todos vão quão grande é o Senhor. The splendor of the King, clothed in majesty,
Lord's our way. He's our God. Sing with me, how great. He's our God. Oh, sing how great. How great is our God. Quão grande, quão grande O Senhor, canta-me quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor. quão grande, Quão grande oh, nós somos Tu és digno de declararei quão grande é o Senhor. Quão grande nós somos, sobretudo nós, Tu és digno de declararei quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, cantem-lhe quão grande é o Senhor, todos adoram. Quão grande é o Senhor, Tu és grande, Senhor. É o Senhor, canta-me quão grande é o Senhor, todos louvarão. Quão grande é o Senhor, Tu és grande, Senhor. Quão grande é o Senhor, canta-me quão grande é o Senhor, todos louvam grande. Quão grande é o Senhor. Aleluia. O nosso Deus é grande, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Grandioso és tu, Senhor. Queremos chegar à tua presença, Senhor. Aleluia. Queremos te adorar. Chegar ao teu altar, Senhor. Aleluia. E dizer que só tu és grande, só tu és Deus, só tu és Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Eu quero estar perante o altar e contemplar, Senhor, tua presença. Eu quero estar perante o altar e contemplar, Senhor, tua beleza. Habitar a hermosura da tua santidade, contemplar tua glória e majestade. eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Senhor, eu quero te saudar. Meu Deus, prefiro estar aqui. Senhor, quero tua presença, porque longe de ti.
presença do que longe de ti. I want to be before your throne, and to behold your presence so low. I want to be before your throne, and to behold your beauty, oh Lord. To abide in the beauty of your holiness, see your glory and your majesty. I want to worship you. I want to worship you. Oh Lord, exalt your mighty name. Oh Lord, I'd rather be with you, ever before your presence, than to be far from you. I want to worship you. Oh Lord, exalt your mighty name. Oh Lord, I'd rather be with you, ever before your presence, than to be far from you. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te exaltar, meu Deus. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença, do que longe de ti. Longe de ti, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te exaltar, meu Deus. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença, do que longe de ti. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença, do que longe de ti. Prefiro estar aqui, Senhor, na tua presença, do que longe de ti. Aleluia. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Pai Santo. Preferimos, Senhor, estar aqui neste lugar, Senhor, porque sabemos que aqui, Senhor, tu estás. A tua palavra diz: onde 2 ou 3 estão reunidos, tu estás no nosso meio, Senhor. Por isso, nós viemos aqui com o propósito de glorificar, de honrar, de louvar o teu precioso nome, Senhor, e sabemos que tu estás aqui para ministrar, estás aqui, Senhor, para abençoar, estás aqui para levantar, Senhor, para fortalecer, Senhor, aleluia, para enriquecer as nossas almas. Pai Santo, tu estás aqui, Senhor, e desde já pedimos, Senhor, que continues ministrando, Senhor, aos nossos corações, continues, Senhor, agora neste momento, a usar o teu servo, Senhor, para ministrar a tua palavra, Senhor, a palavra que colocaste no seu coração, Senhor, e que possamos, Senhor, estar receptivos, Senhor, àquilo que tu tens para nós nesta manhã, Senhor, e também mais logo na tarde. Senhor, abençoa o teu povo, fortalece-nos, Senhor, e que possamos sair revestidos da tua graça, do teu poder, Senhor. É o nosso pedido desde já, te agradecemos todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, para nós uma alegria, um prazer, não é? Estar na casa de Deus. Não é? Aleluia! Glória! Eu gosto de mencionar aquele versículo, não por uma rotina, mas é a verdade. Não é? Alegrei-me
quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Que alegria, não é? É um prazer, é uma felicidade, não é? Aleluia. Ir à casa de Deus para louvar e bendizer o seu nome, porque Ele é digno, não é? Amém. De toda a honra e toda a glória, não é? É, Alguém disse com aleluia. muita propriedade, por mais que nós pudéssemos fazer ou dizer, nunca conseguimos atingir, não é? Aquele valor Glória a da Deus. adoração e de exaltação que o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus merece, o Espírito Amém, Santo. Jesus, Amém? é verdade. Aleluia. Meus Glória. queridos, eu queria partilhar convosco hoje e mais alguma coisa da parte de Deus que tem tocado no meu coração durante esta semana. Como estava dizendo, eu gostaria ainda hoje de centrar os meus pensamentos sobre a realidade de que estamos a viver o início de um novo ano. Não é? E este novo ano, irmãos, ele traz-nos certamente dias desconhecidos, como nós sabemos, não é? O dia de amanhã é uma incerteza para nós, os outros dias que vêm são dias que nós não podemos idealizar ou projetar, porque os dias são dias que não nos pertencem, que diz a Bíblia, a palavra de Deus, não é? O dia de amanhã não está nas nossas mãos, não é? E a minha reflexão que eu queria partilhar convosco vai no sentido de nós estarmos preparados para que neste novo ano, que já começou, e diante das adversidades, das contrariedades, bem como até de certas situações que nós não entendemos o porquê delas, mas que elas vão surgir, e o que eu queria era que, perante essas circunstâncias, nós estivéssemos preparados, nós soubéssemos como agir, como reagir. Não é? Como eu disse, as adversidades vêm, as interrogações vêm, as coisas que hoje a gente muitas vezes estão na nossa frente e a gente não sabe o porquê, mas nós precisamos de estar preparados para isso. Não é? E a minha mensagem, e já disse isto de manhã e repito, não é apenas voltada mais para os irmãos mais de idade, para os mais velhos, não, até para os mais novos, não é? Porquê? Porque os mais novos também têm as suas necessidades, não é? De uma forma, de outra ou diferente dos mais velhos, mas eles têm também momentos difíceis, momentos de interrogação, momentos que lhes surgem na vida e que eles ficam a questionar porque é isto, porque é aquilo, e eles também precisam de ter conhecimento e estar preparados para saber reagir, não é? Para não entrar em depressão, entrar em dificuldades, porque nós sabemos hoje que muitas vezes a juventude também entra em problemas, em stress, em problemas. E é normal, porque são todos seres humanos, como todos somos, não é? E então o que eu queria nesta manhã também é atingir a todos nós. Talvez a mensagem, os exemplos, poderão pensar que são para mais. Não, são para todos nós. Desde os mais velhos até os mais novos. Nós precisamos em todo o tempo estar preparados para saber reagir nas dificuldades que a vida, certamente a partir, durante este ano, vai levantar-se e vai surgir para todos nós, não é? E para nos ajudar a refletir sobre esta realidade, eu tenho dois exemplos da palavra de Deus que queria partilhar e ter algumas considerações convosco, onde nós aprendemos que existem duas formas de nós olharmos e enfrentarmos qualquer tipo de situação em nossa vida. As adversidades, as situações da nossa vida, elas surgem e há duas maneiras de olhar para elas. Uma é numa visão humana. E a outra é numa visão espiritual. Não é? E então, desses exemplos que eu falei, um é o exemplo do cerco à cidade de Dotã, não é? No tempo do profeta Eliseu. E o segundo exemplo é aquele exemplo, se calhar, mais conhecido do confronto entre Davi e Golias. E quando nós olhamos para estes exemplos, em ambos os episódios e antes dos exemplos, os obstáculos que eles tiveram de enfrentar era grande demais para humanamente ser superado, ser ultrapassado. As dificuldades que eles encontraram eram bastante grandes e difíceis, não é? Mas nós vamos ver que esses momentos eles conseguiram ser ultrapassados, não é? E vamos ver mais à frente, e eu antecipo já, que em vez de serem vistos numa visão humana,
tem que ser visto numa visão espiritual. E é para Aleluia. isso que eu gostaria, nesta Aleluia. tarde, Aleluia. despertar a todos nós. Amém. Não é? Os dois momentos difíceis que Israel enfrentou, nos episódios que nós já referimos, podem ser comparados aos momentos difíceis da nossa vida. É verdade. Porque eu penso, e estamos aqui, irmãos com várias idades, e nós olhando para trás e fazendo uma retrospectiva, uma reflexão sobre tudo que passou, sabemos que durante a nossa vida nós passamos momentos muito complicados e difíceis, não é? E então o que nós temos que saber é como enfrentar esses momentos, não é? E ao meditarmos sobre estes exemplos, nós podemos tirar algumas lições para nós de coisas que aconteceram e que essas lições devem nos fazer entender, não é? Para depois nos aplicá-las a nós. Não é? Vamos olhar para os exemplos, vamos aprender alguma coisa nesses exemplos e eu desejo que depois cada um de nós possa aplicar essas lições, esses conceitos para cada um de nós. Não é? Irmãos, eu não tenho dúvida alguma, e penso que vocês também não é? Que nós vamos ter momentos difíceis, não é? Na nossa vida. As coisas não estão a ser fáceis e não vão ser mais fáceis, porque a palavra de Deus diz que os dias que vão, os fins dos tempos, são dias difíceis, não é? Portanto, espiritualmente e numa visão certa, não podemos estar à espera que isto seja um momento, um ano de grande vitória. Esperemos vencer, esperemos ultrapassar, mas temos que estar preparados para alguns momentos mais difíceis e mais conturbados nas nossas vidas, não é? Bom, e assim, e diante das lutas, das nossas dificuldades, e diante daquilo que nós muitas vezes não entendemos o porquê, e eu vou chamar a vossa atenção para esta fase, há muita coisa na nossa vida que nós não entendemos o porquê, questionamos, e eu gostaria que ninguém pudesse dizer porquê Deus, porquê isto. Não, nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Não é? E então nós temos que saber. E independentemente de nós não sabermos como é que as coisas são e o porquê das coisas, nós temos que reagir, não como o servo de Eliseu, não como os israelitas, mas temos que saber reagir como reagiu o profeta Eliseu e o nosso jovem Davi. Amém? Olhando e recorrendo não a uma visão humana, mas a uma visão celestial, a uma visão espiritual, que nós precisamos de reconhecer e saber, não é? Glória. Se no momento, eu digo isto, se no momento das dificuldades nós não soubermos olhar com os olhos espirituais, nós vamos ficar apreensivos, vamos até ter medo, vamos ficar com receio. Porquê? Por causa das situações. Mas se nós olharmos, com os olhos da fé, se nós olharmos com os olhos de confiança em Deus, então, irmão, vamos ter o quê? Vamos ter segurança. Não é? Porquê? Porque nós sabemos que Deus está connosco. Amém. Não é? Deus está connosco. O Salmo 23, que todos nós muito bem conhecemos, o que é que ele diz? O Senhor é o meu pastor. E agora? Nada me faltará. Amém? Então, se o Salmo diz que o nosso Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, então... Amém. Amém? Então, podemos dizer amém? Amém. Porquê? Porque sabemos que é promessa de Deus e a promessa de Deus vai ser cumprida. Amém? Mas então, vou começar por posicionar-nos no primeiro exemplo que nós temos, que é o cerco à cidade de Dotã, no tempo do rei, do profeta Eliseu. Irmãos, em determinado momento, o rei da Síria decidiu fazer guerra ao rei de Israel e colocou as suas tropas em lugares específicos, tentando surpreender o rei de Israel. Todavia, o rei da Síria não foi bem sucedido. E não foi bem sucedido porquê? Porque o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele, que era o sucessor de Elias, ele sempre alertou e chamou a atenção, avisou o rei de Israel do que o rei da Síria estava a planear. E assim o rei de Israel conseguiu fugir às artimanhas, às ciladas que o rei sírio colocava. E isto repetiu-se por várias vezes
Ao ponto de que, e se nós formos ler o primeiro versículo da nossa lição de hoje, 2 de Reis, no capítulo 6 e verso 11, vejam o que é que diz ali a palavra de Deus. Diz que, e isto referente ao rei da Síria, diz: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Diz, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Algum de nós está-nos a trair. E diz o verso seguinte: e disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no quarto de dormir. Aleluia. Não é nenhum de nós que te está a trair. Não. É que Israel tem um profeta de Deus e o profeta de Deus alerta e diz até aquilo que tu mesmo a dormir no oculto, no privado do teu quarto, tu pensas, e o profeta faz saber ao rei de Israel. Aleluia. Tem fugido às nossas cidades. Aleluia. Então o que é que aconteceu? O rei ficou revoltado. E o que é que ele disse? Nós vamos fazer o cerco à cidade de Dotã e vamos prender o profeta Eliseu. E é agora a partir daqui que nós vamos começar a tirar algumas lições para nós. E a primeira lição que nós temos que ver é que em nossa vida vai haver obstáculos que por vezes são grandes demais para serem humanamente superados. Na nossa vida vai haver momentos em que nós, com as nossas forças, não conseguimos superar as dificuldades que estão diante de nós. E isto verificou-se neste tempo. Verificou-se quando? Diz a palavra de Deus que o jovem, o servo de Eliseu, de manhã, ao abrir a porta da sua casa, ele olhou e diz o texto que ele viu um exército. 2 de Reis, no capítulo 5 e verso 15, cá está, ele viu o exército que cercava a cidade. Não é? E diz o texto: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E agora? Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Por outras palavras, oh, meu senhor, estamos perdidos. Não temos escape. Oh, o que é que nós vamos fazer? Não temos alternativa. O que é que vai acontecer agora com este exército cercado? Irmãos, a mesma preocupação aconteceu no tempo de Davi, no tempo do rei Saul, quando eles enfrentaram os filisteus chefiados na frente por um grande gigante, Golias. 1 de Samuel, no capítulo 17 e no verso 10 e 11, nós vemos a mesma coisa. O servo de Eliseu que disse: ó Senhor, temos solução, estamos cercados, estamos perdidos. E neste tempo já, no tempo do rei Saul, disse mais o filisteu, o gigante: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. E diz o verso: e ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, o que é que diz lá? Espantaram-se e temeram muito. O jovem disse: Eliseu, não temos saída. O povo de Israel e Israel começou, estamos perdidos. Nós também não temos solução. Eles ficaram cheios de medo. Em resumo, não é? Nós no primeiro exemplo, com o servo de Daniel, quer no segundo exemplo, com os israelitas e o rei Saul, não é? Eles não esperavam na manhã daquele dia encontrar aquela grande adversidade e aquele grande problema na frente deles, que era o exército e era o gigante. Irmãos, e isto nos ensina o quê? Que nós também temos que estar preparados para isso. Assim como eles não imaginavam o que é que lhes poderia acontecer naquela manhã ou naquele dia, também nós, na nossa vida, no dia de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, seja o que for, também não sabemos o que é que diante de nós
Pode acontecer. É verdade. Todavia, o problema que eles tiveram e o erro que eles cometeram é que, quando olharam para a situação que estava diante deles, eles olharam apenas numa visão humana. Olha. Eles viram apenas o quê? O exército. Eles viram apenas um gigante, um Golias. E foi o que eles viram. Por isso, temeram, tiveram medo. Pensavam que nada mais ia acontecer, irmãos. Não é? Irmãos, a reflexão que nós temos que tirar para nós hoje é que, como eu disse, durante o novo ano, este ano que estamos a ver, nós nos levantamos no dia a dia na expectativa de quê? De que o dia corra na normalidade. Nós nos levantamos, não é? Tomamos o nosso banho, tomamos o nosso pequeno almoço, não é? Uns vão para o trabalho, outros vão para a escola, não é? Outros vão fazer isto, outros vão fazer aquilo. Não é assim que acontece com o nosso dia a dia. É? Nós levantamos a pensar. Nunca de nós se levanta a pensar que vai ter uma dificuldade, vai ter um problema, vai ter uma adversidade, não é? Mas o que é importante, irmãos, é nós estarmos conscientes de que isso pode surgir, mas temos que também saber olhar para essas dificuldades numa visão espiritual e não unicamente numa visão humana. Porque quando nós olhamos apenas numa visão humana, o que é que acontece? Acontece o que nós vimos ali. Ficamos com medo, ficamos nervosos, irmãos, não é? Ficamos indecisos, ficamos confusos, não é? Ficamos ameaçados e sem saber o que fazer. Porque estamos a olhar, e eu repito, para aquilo que é real, e o exército era real e o gigante era real, não era nenhuma ficção, não era uma imaginação, era uma realidade, mas eles estavam a olhar apenas com os olhos humanos. É? E este muitas vezes é o erro de cada um de nós. E eu disse, e repito, e vou aproveitar para dizer o seguinte, irmãos. Nós estamos neste momento a viver um momento muito conturbado e difícil neste país. Não só a nível da pandemia, mas a nível da política. E eu preocupa-me muito pelo seguinte. Porque eu estou a ver muitos cristãos a olhar para estas situações todas numa visão humana, numa visão terrena, numa visão política e não numa visão espiritual. E ao olhar para tudo à nossa volta, numa visão espiritual, o que é que nós estamos a querer dizer? Diz, Senhor, o que é que tu nos queres ensinar com isto? Senhor, o que é que isto nos está a querer dizer? Esta é a visão espiritual. Porque se nós olharmos com a visão humana, nós ficamos nervosos, ficamos aborrecidos, ficamos chateados, não dormimos por causa disto, por causa daquilo, e agora assim, e agora está assado, e fizeram isto, e fizeram aquilo. Eu não vou dizer nada do que vocês sabem muito bem e o que é que se ouve nas notícias, não é isso que me importa a mim, mas dizer aos irmãos o quê? Isto é uma visão humana, é uma visão terrena. Mas, meus queridos, a nossa visão, como eu ministrei há bem pouco tempo, nós somos peregrinos. Aleluia. A nossa vida não está aqui. Não. A nossa meta não está aqui. Portanto, não nos podemos prender com aquilo que está a acontecer à nossa volta. Olha. Temos que para olhar. É o exército que está à nossa frente? É o gigante? É. Mas nós não podemos olhar apenas com a visão humana. Amém? Temos que olhar com uma visão espiritual. Que é isso que nós daqui a um bocadinho vamos ver. Não é? As realidades estão cá. Irmão. Eu preocupo-me isso. Porquê, irmãos? Porque nós, o que é que vai acontecer? Estes queridos irmãos e cristãos que estão vivendo isto nesta visão humana, estão a enfraquecer a fé. Ficam nervosos. Em vez de vir à igreja cantando, louvando a Deus, já vêm contrariados, já vêm tristes. E não pode ser, irmão. O diabo está com isto tudo a apagar a chama que tem que existir em nós. Aleluia. Porquê? Porque nós estamos a olhar uma visão terrena. Amém? E esta é a voz que eu queria deixar para todos nós. Glória a teu nome, Senhor. Para todos, em qualquer situação. Por favor, irmão. Você que é um cristão, saiba que você tem que olhar para as coisas, exatamente porque o Senhor diz, eu não quero que os filhos do mundo, portanto estamos cá, temos que olhar com a nossa visão humana, mas, acima disso, temos que olhar e dizer, Senhor, como já lá vamos ver e daqui a um bocadinho vamos dizer, Senhor, abre a minha mente. Senhor, o que é que tu estás a falar? Irmão, porque Deus tem estado a falar a cada um de nós, Deus sempre falou, Deus continuará a falar a cada um de nós, e nós precisamos ter esta visão, não é? E eu repito e deixo, não quero ser maçador.
As coisas são reais. Não estou a dizer que há aqui fictícios. Não, as coisas são reais. Mas para nós, como cristãos, Nossa não morada é não é muito aqui. importante. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Amém. lembra-se do que é que o Senhor Jesus disse ao povo de Israel? E nós somos o povo de Deus. Ele diz, Aleluia. Raiz. digam, não sabem? Separei-vos para quê? Ser um povo. Para sermos. Não é? Então, se Deus nos separou, quer dizer, não fiques muito preso O mundo. aqui, às coisas daqui. Por isso é que o Senhor dizia, e a expressão de irmão faz-me lembrar aquele versículo que a palavra diz: olhai para cima, ajuntai os tesouros lá em cima. Não é? Nós estamos aqui, vivemos aqui, portanto, o que eu gostaria de e isto tem pesado durante esta semana no meu coração, e por isso o Senhor me levou a olhar para estes textos e a meditar, é que as situações são complicadas, nós não entendemos muitas vezes as razões porque é que é isto, porque é que é aquilo, porque é este, porque é aquele. Irmão, mas um cristão não tem que se preocupar com isso. Glória. O cristão tem que se preocupar, e deixem-me dizer-vos uma coisa, tem que se preocupar em ter a sua candeia de reserva Aleluia. cheinha de azeite para o dia que o Senhor vai vir. Aleluia. Glória. Porque eu vi há dias um pastor a dizer uma coisa muito importante e tocou comigo no meu coração. Ele estava a chamar e dizer, vamos entrar no novo ano, e ele disse assim, porque eu não sei se este será o ano da vinda de Jesus. Ninguém sabe, mas pode ser. Certo? É verdade. Quem sabe? Irmãos, Deus sabe. as coisas são tão esquisitas e tão difíceis que eu Aleluia. sou de acordo a assinar a palavra de baixo e diz, Senhor, não sei se será este o ano da tua vinda. E se for, pergunto eu, como está o meu coração? Como está a minha vida? Como está a minha lâmpada? Como está a minha candeia de reserva? Isso é que eu tenho que preocupar. A guerra com guerra, que se entendam quem está na guerra. Mas eu não estou nesta guerra. Eu não sou um soldado desta guerra. Eu sou um soldado do exército espiritual. Amém? Aleluia! Então o que eu queria partilhar convosco, irmãos, como é bom olharmos para estes exemplos e, como eu disse no início, extrair para nós a lição. Amém? E temos que olhar, não é? Não, como eu disse a vocês, o Senhor não nos tirou deste mundo. Não, estamos cá neste mundo, é para ver o que está a passar, mas não nos deixarmos controlar, dominar, não é? Não fiquemos a olhar na visão exclusivamente humana. Irmãos, voltando aos exemplos agora, para encontrarmos o quê? O que é importante aqui é a solução. Não é? O problema, a dificuldade, já a gente viu qual era. Era o exército e era o Golias. Isso a gente já viu. Agora, a solução como é que foi? Irmão, então temos que olhar e ver o que é que aconteceu. Olha, quanto ao servo, o Eliseu, vamos voltar ao jovem, qual foi o recurso que ele teve quando viu aquilo? Foi recorrer ao servo de Deus, ao profeta, e dizer-lhe, Senhor, não temos solução, estamos perdidos, não é? Portanto, o recurso que Eliseu teve, o que o servo de Eliseu teve, foi o homem de Deus, o profeta de Deus. Então há aqui desde já uma lição para todos nós. E a lição é que nós precisamos de partilhar ou compartilhar os nossos problemas com alguém que tem uma experiência, que tem uma visão, não é? Que tem um conhecimento mais amplo do que nós, para poder nos ajudar. Amém? O jovem olhou, viu o exército e correu ao seu servo, ao servo de Deus, ao profeta de Deus, para dizer, Senhor, por favor. E nós vemos isso. Não estou a dizer aquilo que não está no contexto bíblico. 2 de Reis, no capítulo 6 e verso 16, não é? Ele correu e disse, como já lemos no anterior, diz, ai Senhor, o que é que será de nós? E veja, ele recorre ao profeta e o que é que o profeta lhe diz? Não temas. Não temas, Glória. porque mais são os que estão connosco dos que estão com eles. Amém. Por outras palavras, o que é que Eliseu disse? Quando ele disse, ai Senhor, estamos perdidos, o que é que Eliseu disse? Aleluia. Cheio, não tenhas medo. Deus está connosco. Deus está do nosso lado. Amém? Aleluia. A preocupação do jovem, o servo de Eliseu, era o exército. Em sentido contrário, o profeta Eliseu, o que é que dizia? Não temas. Glória a teu E nome. pense certamente naquilo que o jovem pensou. Ele olhou o exército, ouviu a voz do profeta que diz, não temas. O que é que ele pensou? Como é que eu não vou temer, não vou ter medo quando o exército
Está aqui à nossa frente. Como é que eu vou entender esta declaração Glória. quando realmente há aqui um exército à nossa frente? Não é? Como é que eu posso entender essa declaração? Mas ele estava apenas a ver o quê? Numa visão humana. Uma visão humana. Só estava a ver o exército, não é? Então ele recorreu, não é? Ao profeta, e o profeta disse: não temas, Deus está connosco. E antes de avançar, deixe-me também fazer aqui um alerta e uma reflexão para todos nós. É que muitas vezes as pessoas e até nós próprios, diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, nós somos como um servo Eliseu. Ficamos apavorados, com medo, em vez de recorrermos ao lugar certo. E o que é que nós vemos ali? É que se o jovem tinha o recurso, o profeta de Deus, o profeta de Deus também tinha um recurso. Aleluia. Amém. Mas o recurso do profeta de Deus era o recurso que ia lhe dar a solução. E o recurso que Eliseu tinha era quem? Era um Deus com quem ele tinha uma intimidade tão profunda que podia dizer aquilo que disse. Amém? Então, se o jovem recorreu ao profeta, o profeta também tinha o seu recurso. E o recurso era Deus. Irmãos, e eu disse e repito, quando nós temos uma intimidade com Deus, Glória. as coisas correm bem. Glória. Irmão, Eliseu tinha uma intimidade Glória. tão grande com Deus que ele teve a coragem de dizer: não temas, Aleluia. não temas. Deus está connosco. Aleluia. Irmãos, então o que é que nós vemos? É que Eliseu, o que é que diz lá o versículo, início do verso? Orou. Orou. Amém. Eliseu falou com aquele com quem ele tinha uma intimidade tão íntima. Aleluia. E o que é que ele disse? Ó Senhor, Glória. abre os olhos ao moço para que ele veja. Amém? Irmãos, e vemos que diz que Deus respondeu. O que é que Deus? Deus abriu os olhos do moço e viu. E o que é que lhe mostrou? Que afinal, agora fez-o transportar para uma visão espiritual. E o que é que ele viu? Um grande exército espiritual à volta deles. Aleluia. Afinal, não era só o exército que estava ali para procurar prender Eliseu, mas o grande exército espiritual de Deus, os anjos de Deus estavam ali para proteger Eliseu. E nós sabemos o que é que aconteceu, que realmente Deus foi ali grande e poderoso, não é? Então, o que nós entendemos é que o profeta tinha esta comunhão com Deus. E quando nós temos uma comunhão com Deus, Deus responde. Amém. Certo? Amém. É aqui. Glória. Ele tinha uma intimidade. Ele dizia: Senhor, abre os olhos ao moço. E diz o texto: e o Senhor ouviu. E o Senhor respondeu. Respondeu porquê? Aleluia. Porque havia uma intimidade Glória. com Deus. Ouçam, vocês lembram-se de um homem que se fartou de orar a Deus? E Deus não lhe respondeu? Quando Saúl, mais tarde, não é? Queria, estava com dúvidas. Senhor, Senhor, Senhor. E Deus não lhe respondeu porque ele estava em pecado. E ele depois foi procurar uma adivinha, alguém. Irmãos, quando as pessoas estão fora da vontade de Deus, chamam, mas Deus não lhe responde. Mas quando nós temos uma intimidade com Deus, Deus responde. Aleluia. E é Ele que nos faz transportar da visão humana para a visão espiritual. Amém? Irmãos, Glória. aqui também eu aproveito para fazer um pequeno alerta. Irmãos, Glória. eu às vezes lamento, e com alguma tristeza, eu lamento que às vezes há uma situação na vida deste irmão, uma situação que surge naquele e o que é que eu vejo? Vejo que às vezes os crentes falam com o A, falam com o B, falam com o C, pedem um conselho ao A, pedem um conselho ao crente B ou ao C e o seu pastor não existe. Ninguém conversa com o pastor, ninguém pede um conselho. Não é? Estas situações todas que andam à nossa volta, não houve ninguém que disse: pastor, o que é que o irmão acha? Qual é a visão do irmão? O que é que o irmão... Mas conversa com o A, conversa com o B, o que é que tu achas? O que é que tu dizes? E-mail para aqui, coisa para ali, é entre todos, resolvem tudo. Mas afinal, o servo de Deus não é consultado. Irmãos, eu digo uma coisa eu pergunto uma coisa aos irmãos, e já disse isto de manhã e por isso estou a repetir. Irmão, será que o crente A, B e C
tem mais conhecimento espiritual do que o próprio pastor? O silêncio diz tudo. Ok? Claro que não. E eu digo não, porquê? Porque quem é que coloca o pastor dentro da igreja? Okay? Se é Deus que coloca dentro do pastor, o irmão acha que Deus depois vai dar a sabedoria, o entendimento ao irmão A, B ou C e não dá ao pastor? Isto é fazer-nos refletir, irmãos. Coisas simples, irmãos. Se Deus coloca o servo de Deus, é o servo de Deus que temos de recorrer. E este jovem dá-nos essa lição. Quando ele viu o obstáculo, a quem ele correu? Foi ao servo de Deus. Irmãos, e que Deus nos ajude a refletir nisso. Porque muitas vezes o problema dos irmãos e dos crentes é esquecerem-se que há um servo de Deus, há um homem de Deus, que pode ajudar, pode abençoar. Porque quando Deus diz que dá homens à igreja, o que é que Ele diz? Dá pastores à igreja que para, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, possa levar a igreja a um crescimento, a uma maturidade, mais e mais, não é? E por isso, irmãos, eu fico triste quando vejo situações destas e vejo que ninguém se digna a fazer um telefonema para o pastor. Ó pastor, chega cá, irmão, o que é que o irmão acha? O que é que o irmão diz? Qual é o seu conselho? Por favor, irmão, ore por mim, irmão. Eu estou com esta dúvida, com esta dificuldade. Irmão, mas este jovem nos ensina que quando há uma adversidade, a gente tem que correr a quem tem uma visão ou um conhecimento mais amplo do que nós para nos ajudar a diluir a dificuldade. E esse homem de Deus, por sua vez, também tem a sua conexão. Não vão dizer que todos estão em conexão. Não, irmão, não. Todos nós temos a nossa intimidade, comunhão com Deus. Mas Deus tem uma especial atenção, um especial cuidado para aquele a quem Ele deu a ordem para dirigir e para governar. Amém? Não é? Então não podemos esquecer e refletir esta realidade, que o jovem recorreu ao seu profeta para ouvir o seu conselho, não é? E o mesmo contexto de recurso, irmão, também aconteceu, se formos agora transportar para o lado de Davi, a mesma coisa. Quando o gigante falou, o rei, os outros, bateram as perninhas uns nos outros, cheios de medo, não é? Mas de repente o que é que nós vemos? Chegou Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 17 e no verso 32, olha o que é que disse Davi. Quando estavam todos medrosos, todos cheios de medo, todos a olhar apenas na visão humana. Ai, um gigante! Ai, que grande lança que ele tem! Ai, que grande escudo! Ai, meu Deus, estamos perdidos, não há solução! E diz Davi, e Davi disse ao rei, ao Saúl, não desfaleça o teu coração de ninguém, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. E o verso seguinte, o que é que ele diz? Disse mais Davi. E agora cá está o recurso. O que é que Eliseu disse? Não temas, porque Deus está connosco. Maior é aquele que está connosco do que estava. E o que é que disse agora Davi? O Senhor, lá está o mesmo recurso de Eliseu, o Senhor me livrará das garras do leão, das garras do urso. E agora? Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl, vai, e o Senhor seja contigo. Oh, irmãos, que maravilha! Não é? Aquele gigante criou medo. Mas o homem de Deus, o jovem, o servo de Deus, aquele que Deus tinha ungido, aquele que Deus tinha dito que seria o futuro rei de Israel, esse que tinha esta comunhão, que tinha essa intimidade com Deus, que tinha visto o poder de Deus, o que é que ele diz? Ei, não temam, eu vou lá. Eu vou, não é? E primeiro 17, o que é que ele diz? O Senhor, ele não disse para ele que eu tenho capacidade, eu tenho uma visão, eu sei. Não, ele diz, o Senhor, ele vai comigo. E vocês sabem o que é que ele disse? Quando ele enfrentou o Golias? Eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem tu tens afrontado. É? Irmãos, o Senhor, irmão, esta é a coisa mais bela que nós podemos ter. Que o recurso que todos nós temos é um Deus que está disponível. Aleluia, não é? É um Deus que está a abençoar, irmão, não é? E agora deixem-me ligar estes dois exemplos. O que é que nós vemos aqui? No primeiro exemplo, o que é que a gente viu? Viu o servo de Eliseu. O que é que ele viu? O exército diz, ai meu Senhor, estamos perdidos. Vimos no segundo exemplo que os israelitas e Saúl, o que é que eles viram? Gigante. Ai, que medo. Olha, é alto, é grande mesmo. Olha que lança, olha que espada. Todos eles tiveram medo, ficaram com medo, porque eles estavam a olhar numa visão, repitam comigo, humana. Mas ao sentido contrário, olhamos para Eliseu
e olhamos para Davi, que tem uma visão totalmente diferente, não é? Irmãos, deixem-me dizer uma coisa também, eu acho que é importante dizer. Elias e Davi, eles não desvalorizaram a dificuldade, não é? Ok? E Eliseu não disse, não, tu não estás a ver nada, isso não é verdade, isso não foi, não, porque era um exército e ele sabia que era um exército. O Davi não disse, não, isso não é nada, não. Portanto, irmão, nós não podemos dizer que as coisas que estão à nossa volta que são irreais, que isto não é verdade. Não, são verdade. Mas o nosso problema é que nós muitas vezes não estamos a ter a visão espiritual. E essa visão espiritual, deixem-me dizer com toda a propriedade, e eu creio que vocês vão dizer amém comigo porque acreditam. A visão espiritual só é possível quando temos uma intimidade com Deus. Amém. Concordam comigo, não é? A visão espiritual só existe quando nós temos a intimidade com Deus. Então, quando nós começamos a afrouxar e ter cuidado com a nossa comunhão com Deus, aí estamos a pôr o pé um bocadinho, como a gente diz no português, em vara verde, não é? Está sujeito a partir e vai para lá abaixo, não é? Portanto, irmãos, o que nós precisamos é ter intimidade com Deus. Assim, irmãos, a lição que temos de extrair é que temos que olhar para as dificuldades, não é? Sem as menosprezar, mas procurar que Deus nos abra a mente, que Deus nos ajude a compreender o que é que dali nós podemos tirar de lição para nós e deixar que Deus tenha a vitória, não é? Por isso, há um bocado a irmã disse, e agora está ali o 1 Samuel 17:45, que o irmão Jorge, faz favor, ele irá colocar ali, aquilo que a irmã há pouco disse muito bem. Quando ele encontrou o gigante, e o gigante até foi indelicado para ele, não é? O que é que ele disse a ele? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, e agora? Porém eu venho em ti como? Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Eu venho em nome do Senhor. Oh, irmãos, não há nada melhor do que nós agirmos na nossa vida baseados na proteção que o Senhor nos dá. As batalhas só serão vencidas, irmão. As nossas batalhas, eu vou pôr as nossas batalhas só serão vencidas se Deus estiver à frente de cada um de nós. É? Se nós enfrentarmos com Deus ao nosso lado, se enfrentarmos com Deus descansado em Deus, essa sim, é com ousadia, é olhando numa visão espiritual e não que nós vamos fazer aquilo que os outros não conseguem fazer. Amém. Amém? Irmãos, é com a visão espiritual que nós vamos atingir os alvos que os outros não conseguem atingir. Não é? Não é porque são melhores, não. Não é porque eles não têm o Deus com eles. E o milagre que nós alcançamos não é pela nossa capacidade, não é pela nossa autoria, mas é pelo poder de Deus, é pela intimidade que nós temos com Deus e é pela comunhão que temos com Deus. Em resumo, o que é que nós vemos, irmãos? O que é que nós vemos nesta história? Nós não vemos nem um Eliseu, nem um Davi desacreditado, cheio de incredulidade, mas não, o que é que nós vimos? Vimos um Eliseu e um Davi cheio de convicção, cheio de certeza. Porquê? Porque ele diz, Deus está connosco. E é isso que nós temos que crer. É isso que nós temos que acreditar. Não é? Um ano que está agora a começar, não é? Tem começado há bem pouco tempo e vamos começar, mas nós sabemos que Deus está connosco. Ele tem prometido. Amém? Ele está ao nosso lado. Ele nunca nos vai faltar. Não é? Então, venha o governo A, venha a situação B, venha o que vier. Deus prometeu estar connosco e nada nos vai faltar. Porque Ele cuida daqueles que são seus. Ele cuida daqueles que Ele ama. Não é? E por isso, essa é a minha certeza. Não é? Tenho paz, tenho tranquilidade, durmo, não estou com medo disto ou daquilo. Não vou aqui entrar porque não quero ser indelicado com ninguém. Mas uma coisa é certa, eu durmo de paz porque sei que Deus cuida de mim. Pode ninguém querer cuidar mais de mim, mas há um que vai cuidar de mim de certeza absoluta. E nós todos temos. Eu falei por mim, mas eu creio e sei que vocês também podem dizer amém, porque sabem, não é? Seja qual for a situação que possa surgir na nossa vida neste país, ou seja onde é que for, uma coisa nós sabemos como cristãos. Deus está conosco. Amém? Disse e repito aquilo que se formos hoje com este verso na nossa mente é excepcional, não é? Que disse o Eliseu, não é?
Maior é aquele que está connosco. Ele é o seu exército grande, mas maior é o exército que está connosco. Amém? Glória. Santo. Eu vou concluir, irmãos, e Glória. dizer aos irmãos o seguinte. Estes versículos, estes exemplos, estes textos que nós lemos, mostram alguma coisa muito importante. Glória. Mostram que em intimidade com Deus, nós possuímos um poder sobrenatural. Glória. Certo? É. Esse poder sobrenatural que está ao nosso dispor para nós ultrapassarmos as barreiras, as dificuldades, não é? É esse poder sobrenatural que abre os nossos olhos e deixamos de ver as coisas num prisma humano para ver também num prisma espiritual. Aleluia, não é? E é isso que é importante para nós, não é? Irmãos, deixem-me fazer uma observação a vocês. Será que quando nós dizemos Deus está no controle de todas as coisas, pergunto, será que é mesmo verdade? Será que tu acreditas ou não? Amém. Amém. Correto? Amém? O vosso amém é sim, não é? Mas já pensou que se calhar há muitas pessoas que dizem Deus está no controle, Deus está no trono, mas depois ficam nervosos, ficam cheios de medo, ficam isto, ficam aquilo, não descansam, não dormem. Não é? Alguns até, infelizmente, tomam outras soluções que eu nem vou aqui referir, mas dizem Deus está no controle. Mas não, se Deus está no controle, está no controle. Ponto final. Ponto final. Está no controle, ponto final. Quer dizer que não há vírgulas nem pontos, não há nada. É ponto final. Aleluia, não é? Então, se nós acreditamos que Deus tem todo o controle, vamos ter paz. Vamos enfrentar com tranquilidade, irmão. Não é? Não vamos dizer que não é verdade, não. Mas dizemos ao Senhor, Deus está connosco. Deus está maior, não é? Irmãos, nós não podemos reagir apenas por emoção. Não, nós temos que reagir com consciência, com esperança, com fé, com confiança que Deus está connosco. Porque às vezes os sentimentos enganam-nos, não é? Ainda bem que ainda ontem a minha esposa vai dizer que estava a falar com alguém e tal, e o que ela disse é verdade, irmão. Deus está connosco. Não é? E Deus é que nos dá a sabedoria. Não é? Nós não temos que estar a pensar em A, B ou C. Não. Temos que confiar em Deus. Não é? Deus prometeu, Deus não falha. Deus não engana. Não. Amém, irmãos? Não é? Irmão, o grande problema que nós temos é, sabe de quê? Que nós muitas vezes queremos resolver os problemas sozinhos e com as nossas capacidades. Eu vou pedir ao irmão Joel, vai pôr aqui o último versículo da nossa leitura de hoje, que é João 18, 10 e verso 11. E os irmãos conhecem este episódio muito bem. E este episódio mostra-nos aquilo que nós fazemos. Não é? Lá em João, o que é que vocês veem? No João capítulo 10, João 18, 10, mostra que quando o Senhor Jesus foi preso, ou estavam ali os soldados todos para o prender, nós vemos que o nosso irmão Pedro tentou resolver o problema na força dele. Não é? E ele, o que é que ele diz? Diz que pegou na espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando da orelha direita. Não é? Que era o servo mau. E o que é que diz no verso 11? Ele cortou, ele agiu, ele quis defender Jesus. Ele quis agir na sua visão, na sua força. E o que é que Jesus lhe disse? Põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Senhor me deu? Por outras palavras, quieto, Pedro. Deus tem um plano e esse plano vai ter que ser cumprido e não és tu que o vais impedir. Certo? Não é o que está ali? Pedro, quieto, estás sossegado. Ninguém te mandou reagir. E há muitas vezes as pessoas que querem reagir na sua força. Glória. Santo é o Senhor. Senhor, entregue tudo nas tuas mãos. O Senhor disse, Deus tem um plano. Não é? Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Portanto, Deus tem um plano de salvação. Então ele ia agora fugir ao plano? Não. Irmão, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a vida desta nação. Deus tem um plano para a vida deste mundo. Irmão, e ninguém, eu repito, ninguém vai desviar o plano que Deus traçou. Amém. Aleluia. Glória que não. Sim, vocês estão de acordo comigo? Amém. Ninguém. Deem lá as voltas que derem, quem quiser. Deus tem um plano. E eu repito e termino dizendo aos irmãos aquilo que é antes de fazer o meu apelo. Lembrem-se, para mim, é um dos textos maravilhosos na vida que me dá uma grande paz. Aleluia. É aquele diálogo entre Deus e Satanás. Quando ele começou a pôr em dúvida a vida de Jó. Ele disse,
Olha, podes apertá-lo, podes... Mas há uma coisa que eu digo. A vida dele não lhe tocas. Amém, Jesus. O que é que isto nos mostra? Mostra que ele está a dizer, tu vais só até ali. A partir dali, não, quem manda aqui Sou eu. sou eu. Amém, aleluia. Eu é que tenho o poder. Tu só vais, eu não quero. Por isso, irmão, não vale a pena os homens esgravatarem-se, andarem às reboletas e fazer o que eles quiserem, porque há lá um que está lá em cima e ele diz o que tem que fazer e ponto final, como a irmã disse muito bem. Ponto final e não temos nada a fazer. Mas, irmãos, então, vou fazer o apelo então a vocês. Glória. Como eu disse no início e repito, nós temos consciência absoluta de que vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar coisas na nossa vida que nós não entendemos, fechamos interrogações, mas irmão, e vou dizer, pastor, o que é que eu vou fazer? Irmão, você tem que seguir o exemplo. E agora sim, irmão, desculpe eu dizer que é o último verso, mas não, agora sim, hoje é que é o último verso. 2 de Reis 6,17 é o que nós temos que fazer. É seguir o exemplo de Eliseu. E o que é que Eliseu disse? Aleluia. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Glória ao céu. É isto, meus queridos. Amém. Quando o irmão não entender as situações, quando o irmão tiver dúvidas de alguma coisa, mas só tem que fazer isto. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver o que é que tu tens para mim. Aleluia. O que é que eu tenho que fazer? O que é que tu queres de mim? Irmãos, isto é aquilo que nós temos que fazer. Não é? E eu termino lembrando aquilo que nós aprendemos hoje. 3 pontos e eu vou terminar com eles. Primeiro, o que nós vimos é que existe 2 formas de nós podermos olhar e enfrentar qualquer situação da nossa vida. Que é a visão humana e a visão espiritual. E dissemos também que em nossa vida os obstáculos por vezes são tão grandes e tão difíceis que nós nas nossas forças não conseguimos superar nem vencer. Mas nós o que é que vimos? Temos os recursos. Amém. Temos o recurso do nosso pastor, do nosso líder, que Deus colocou dentro de nós para nos ajudar. E temos o quê? E temos Deus. Não é? Temos Deus que prometeu estar connosco, não é? Prometeu estar ao nosso lado. Então, irmãos, quando nós temos esta situação, estes recursos, então o que é que nós vamos dizer? Irmão, seja qual for a dificuldade que vier na sua vida, seja qual for o imponderável que vier nas nossas vidas, nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude a ver as coisas numa visão espiritual e não numa visão terrena. Amém? Então, irmãos, e eu termino lembrando Salmo 23, porque é o salmo que nós bem conhecemos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? E agora podemos ler aqui, deitar-me faz a ver espaço, tudo isso. Mas o que é importante para mim é dizer, eu gosto de referir e terminar a dizer, nada me faltará. Mas fiquemos de pé. Amém? Fiquemos de pé para orar ao Senhor, confiantes de que nada nos faltará. Querido Pai Celestial, ó Senhor, é com muita alegria e prazer, Senhor, que nós saímos hoje daqui, Senhor, olhando e meditando nas Tuas palavras, ó Senhor. Obrigado por estes exemplos, por estes grandes homens de Deus que nos dão estas lições maravilhosas, não é? De sabermos e compreendermos, Senhor, que não temos que ficar exclusivamente focados numa visão humana, mas temos que olhar e ver as coisas numa visão espiritual, ó Senhor. Tu tens sempre algo para nos dizer, Tu tens algo para nos mostrar, ó Senhor. Assim como, Senhor, Tu mostraste àquele jovem o grande exército celestial que estava ali para os proteger, ó Senhor. Tu podes-nos também mostrar aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Senhor, toma-nos com o Teu precioso sangue. Senhor, protege, ajudas e fortalece a nossa vida, Senhor. Deus, não sabemos as dificuldades que nos surgem amanhã, mas em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ter esta intimidade contigo, ó Senhor, para podermos possuir este poder sobrenatural que nos faz ultrapassar e vencer as dificuldades desta vida. Em nome de Jesus, eu te agradeço todas estas coisas, ó Pai, e te peço agora que tu despeças o teu povo em paz, que nos leves protegidos e guardados até às nossas casas, ó Senhor, e se ainda estivermos neste mundo, ó Senhor, que no próximo domingo possamos vir de novo aqui para louvar, bendizer e glorificar o teu nome, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.
Deus ricamente te abençoe. E então até Aleluia. domingo, se Deus quiser. Amém.